papel ali para secar meu corpo, eu dei uma olhada. Rede nacional, hein? Misturou mais de dois, é mais. Bom dia, pessoal. Pessoal, o capítulo que nós pegamos tá fazendo parte, vai falar mais sobre a origem da cultura, né? E nós vamos mostrar alguns autores que falaram sobre esse tema e devagarinho cada um vai tentar explicar um pouquinho, tá? Mas o assunto acaba sendo, na maioria, mesmo esse, a origem da cultura. Passa para mim, por favor. Olha, logo no começo desses nossos capítulos, o próprio autor, né, o Laraia, ele falou que uma das preocupações do estudioso, né, em relação à cultura, refere-se à sua origem, né, que todo mundo todo mundo procura saber qual que é essa origem. E veio uma resposta, que seria que o homem produziu a cultura a partir do momento em que seu cérebro, modificado pelo processo evolutivo dos primatas, foi capaz de assim proceder. Essa é a resposta que teria, mas o próprio Laraia, ele reconhece, tá, que não é uma resposta satisfatória, né? Porque tem muitos estudos, tem muitos antropólogos falando sobre isso. Então ele vai procurar mostrar um pouquinho do que cada um diz. Agora nós colocamos justamente esses antropólogos, esses estudiosos, que cada um falava no caso, da própria origem da cultura. Então esse Richard Lake e o Roger Lewin, eles dizem que o início da cultura, né, seria o desenvolvimento do cérebro humano, é uma consequência da vida arbórea de seus antepassados. O que é? A origem arbórea são animais que vivem na árvore. Então eles defendem, né, que foi consequência deles viver na árvore, a necessidade que eles tinham depois de descer para baixo, porque na árvore a vida é muito limitada. David Pilgrim, ele já fala sobre o bipedismo. O bipedismo é quando o homem começou a andar ereto, de pé. E ele fala das vantagens, né, do bipedismo, que parece maior, né, você acaba se protegendo, porque animais menores acabam te temendo mais. Até os mais velhos devem lembrar do filme Deu a Louca no Mundo, um índiozinho se perde na África, né, os animais vão lá atrás dele, daí quando uma hiena vê ele, vai pegar, ele lembra que o pai falava que a hiena nunca ataca quem é maior. Aí ele catou um pedaço de pau e colocou assim na cabeça, a hiena olhou para ele e saiu fora, né? Então mais ou menos isso, o bipedismo, né? A pessoa parece maior, então fica intimidante. Outra vantagem era para transportar objetos e armas, porque você de quatro, para você segurar a arma é difícil, né? Então de pé fica bem mais fácil que você ter as mãos livres. E outra, voltamos só mais um. E a outra também é aumentar a visibilidade. Quanto mais alto, né, você vê melhor. É o caso, por exemplo, da girafa. Todos os animais vivem em volta da girafa. Por quê? Porque a girafa é que dá um alerta. Como ela está no alto, eles ficam comendo tranquilo e ficam de olho na girafa. Se a girafa der pinote, todo mundo dá também, sem saber por quê. Porque sabe que é fria. E é justamente o que, na teoria desse David, seria o bipedismo. Esse Claude Strauss, antropólogo, ele já vai falar... ele considera que a cultura surgiu no momento em que o homem proibiu o incesto, né, de sair com o pai, sair com a mãe, que é algo bem comum em todas as sociedades humanas. Então ele fala que partiu desse momento, quando foi proibido o incesto. Leslie White, que é americano também, ele considera que a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o cérebro do homem começou a gerar símbolos, que o nosso amigo Francisco vai dar uma aula para nós. Tudo bem, os símbolos na cultura, ela tem um papel principal no desenvolvimento da cultura. Só que o símbolo, ele não representa o movimento da cultura. Sim, ele faz parte da cultura. Por exemplo, quando se compreende um movimento em torno de um acontecimento, é que vem a palavra conceito. No livro do Rock, os amigos deles que conversam com ele, chama-se Rock. Academicamente, então vamos ser íntimo desse cara, que nós temos um livro dele. Eu vi 2 filmes dele, de palestra acadêmica, que ele explicava que o objetivo deste livro é entender simplesmente essa palavra. Eu estou fazendo o que ele fez lá. Quer ver? Nós vamos só relembrar, porque todo mundo sabe, né? Não estou ensinando ninguém aqui, por favor.
é aqui, a palavra conceito. Dicionário aqui. E a palavra conceito, só para nós já lembrarmos. Ó, conceito, do latim, conceito. Substantivo masculino. Ideia, 2 pontos. Noção, símbolo, síntese. Aí a terceira opção, que não é esse ponto desse estudo aqui, que não cabe aqui, é a seguinte: reputação não está nesse contexto, não está, está no livro. E a outra também, opinião. Nós não temos opinião nenhuma nesse estudo aqui. Nós estamos aprendendo o conceito do escritor. Dos escritores. Vou explicar. Lembrando das partes que tivemos na semana passada, da explicação de todo o movimento entre aqueles povos. Aqueles povos, necessariamente, por exemplo, tem umas fotos aqui, eu gostaria que a companheira aqui puxar. Mais pra frente? Pode. Só foi assim. Aqui. Eu vou perguntar ao companheiro, quando qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vê isso aqui eles vão lembrar, associar a quem? Brasil. Obrigado, amigo. Brasil. Isso é que o símbolo representa a cultura simbolicamente. Essa é a minha parte. E isso nós entendemos nesse livro, que nós não temos nenhuma opinião, a não ser desse entendido aqui, que o Roque falou, e que ele disse na palestra dele, que era o seguinte: quando nós, academicamente, estudamos esse livro, não leve para o lado pessoal, entendeu? Só isso. Por favor, pense na cultura. Extraia a cultura do pessoal para fora, através do símbolo. Por isso aqui. Esse símbolo aqui é tribal ou é nacional? Qual dos dois? É os dois, nós somos peões. Não. No Japão, o carnaval ele lembra só de quem? Eu acho que é uma imagem nacional, né? Uma imagem nacional representando o país. Brasil. É. Só isso. É isso, vai simbolizar o Brasil. Então, é aqui onde nós entramos com o conceito da cultura. Não tem complicação. Não cabe opinião. De jeito nenhum. Então, lá no Japão, onde é que seja, o carnaval está representando o Brasil. Só que ele conhece só o Brasil. Mas ele não conhece como se movimenta, como circula toda a cultura do nosso país. É aí que esse símbolo aqui, ele não representa a cultura. Ou também. Ele é uma expressão, né, das vivências. Né? Então, é por isso que quando o companheiro ali, o Carlão, estava explicando que, a ponto de vista daqueles pensadores, entre eles são respeitados. E é respeitado em toda a história e vai ser respeitado. Porque o Loyola nunca criticou nenhum trabalhista aqui. Ele nunca disse que ele estava errado ou que estava certo. E nem ele tirou nenhuma conclusão de tudo aquilo que ele pesquisou, que ele pesquisou junto com os companheiros que estava certo e estava errado. Então o símbolo é para isso. É para nós sentir que o homem é que faz o símbolo. E o símbolo representa empate. Essa é a minha parte. Obrigado. Só uma coisinha para finalizar essa parte do Francisco, deixar bem claro no Araia que a evolução do ser, tá, gente, foi feito muito lentamente. Tá? Isso aí foi milhares e milhares de anos, né? É que ele fala aqui, ó, que a natureza ela não dá saltos, né? Ela faz as coisas totalmente assim, bem devagarinho, tá? Então foi tudo uma evolução. E esse Clifford Geertz aqui, né, ele fala que houve um aumento gradativo do cérebro, que isso é
comprovado até cientificamente. Antigamente, os homens da caverna tinham um cérebro pequeno. Então, conforme foi aumentando a massa do cérebro, ele foi sendo capaz de raciocinar mais, de pensar mais, de ter mais atitudes. Então, são tudo coisas que, juntando todas elas, vai dar essa evolução. Bom dia. Vou falar sobre teorias modernas sobre cultura. Nesse capítulo, o autor procura sintetizar os princípios expostos para a compreensão do conceito de cultura. Então, ele quer dizer o quê? Que na cultura, esse modo de organização é um agrupamento social onde se organiza a política em si, se organiza suas crenças e todo o seu jeito de viver ali. Aí, Kenzie e os outros autores neo-evolucionistas defendem. Então, o que seria evolucionista? Evolucionista, ele base necessariamente na questão do Darwin, na teoria da evolução das espécies. Então, onde os dogmas cristãos, essas coisas assim, não entram nessa teoria dele. A teoria dele, isso é gradualmente, na história. O ser humano vai se prolongando, né? Passando de geração em geração. Aqui, ó. Aí, não. São sistemas de padrões de comportamento socialmente transmitidos que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embaçamentos biológicos. A mudança é primeiramente um processo de habitação equivalente à seleção natural. Então, aí, nessa parte ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que o homem sim é adaptável a qualquer lugar, porque ele busca sempre sobreviver. A meta dele é sobreviver, não importa. Eu vou sobreviver. Eu vou estar lá, vou sobreviver, não quero nem saber, a minha é essa. Aqui já na 3, aí ele fala assim, a tecnologia e a economia de subsistências dos elementos da organização sociais diretamente ligada à produção constitui um domínio mais habitativo da cultura. Então, aí aqui, já nessa questão aqui, ele começa aqui, ele fala que os povos vão começar a ter divergências entre eles, entendeu? Por causa de cultura, por causa de alguma diferença, outros querem se apropriar do outro. Nessa ideia aqui mesmo, ele fala aqui que o próprio marxista, ele trabalha nessa ideia. Entendeu? Aí vamos aqui para o 4. Os componentes biológicos dos sistemas culturais podem ter consequências adaptativas no controle da população de substância da manutenção do ecossistema. Então, aí para fazer uma reflexão aí, ele fala que a cultura é um sistema de conhecimento que consiste em tudo aquilo que a gente acredita e conhece, para operar de maneira aceitável dentro do nosso grupo e dentro da sociedade que a gente estamos. Roger Kennedy se refere às teorias idealistas de cultura que subdividem em três diferentes abordagens. Consideram a cultura como um sistema cognitivo, produto do chamado nódulo etnográfico. Essa questão do cognitivo, então, essa questão ele fala assim que cognitivo é um processo de ideia, é um processo de conhecimento que envolve um princípio de percepção racional, totalmente racional, totalmente empírico, entendeu? Você ir lá, você vê, você crê. Aí 2. Ele considera a cultura como sistemas estruturais, ou seja, a perspectiva desenvolvida por Levi Strauss, que define a cultura como sistema simbólico, que é uma criação cumulativa da mente humana. Esse daí já o Levi é contemporâneo dele. O pensamento dele é assim, ó, que o pensamento humano está submetido às regras inconscientes e um conjunto de princípios que controla as manifestações de um corpo. Só um minutinho, dá licença, só um pouquinho. Não tá com mau contato aqui, acabou a bateria. Vamos tentar outra. Foi? Não foi.
Agora eu não sei porque eu não vou pensar. Mudei aqui, não deve ter pessoa na... Ah, foi. Tá com mal contrato a extensão. A extensão tá com mal contrato. Olha aqui, olha isso. Ah, esse aqui mesmo, que mora para deixar na cara. Oi? O que você falou que estava com mal contato? Esse aqui ele é o cabo do data show, né? E aqui tá com mal contrato a extensão. Pronto. Ah, vou poder tratar, já sei. Pode passar isso? Você está com Só isso mesmo, só para concluir então, que então, os dois eles têm ideia assim que a cultura é uma coisa que tá dentro. Se você está no grupo, você vai ter que seguir aquela cultura. Porque se você não seguir, você está excluído, entendeu? Então aquilo, ou você está dentro, você está dentro. Não tem outro. Só isso mesmo. A segunda parte é da Márcia. Eu vou fazer só uma aberturazinha, que é o seguinte, né? Ele vai falar sobre a cultura e a visão de mundo do homem. Como o homem enxerga o mundo através da cultura, tá? Então ele vai citar vários exemplos de como a gente consegue fazer essa visão, né? Então a Márcia vai fazer uma exemplificação e depois eu dou uma sequência, tá? Então, eu vou dar um exemplo que ele usa, que os antropólogos veem a Mata Amazônica como um monte de árvores e arbustos de vários tamanhos, mas para eles não significam praticamente nada. Para eles é só um monte de árvores lá. E já para os índios tupi, eles têm uma outra cena, uma outra visão sobre o mesmo cenário da Mata Amazônica. Eles usam, os índios tupi, eles usam a Mata Amazônica como ponto de referências de muitos pontos de árvore. Tipo, eles marcam muitos caminhos para ir para o rio, para ir para outros lugares com as árvores maiores, que eles conseguem pôr nela um ponto de referência. Essa referência que eles colocam serve eles servem como ponto estratégico, para eles não se perder. Eles conseguem andar sobre a Mata Amazônica sem se perder, usando exatamente o ponto das árvores, que na Mata Amazônica elas são variáveis, tem várias espécies de árvore, vários tipos. Então eles têm essa habilidade de usar a mata a favor deles. E já nos antropólogos, elas não significavam nada. Eles só viam a Amazônica como uma mata qualquer. Porque eles falam que eles não têm, né, como ver essas coisas. Os índios, eles já têm mais facilidade de caminhar. Se eles precisarem, eles sabem como reagir no meio da mata. No meu ver, assim, já os antropólogos, eles já não têm essa cultura de estar na Mata Amazônica. Tipo, se eles caírem lá eles vão morrer. Se eles não conseguem, os antropólogos, eles não conseguiram pôr uma diferença nas árvores. Eles não conseguiram ter essa visão diferente já dos índios que eles conseguem ter, né? E sobre a nossa herança cultural, nos condiciona a depreciar o comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade e por isso discriminamos o comportamento desviante.
Tem os exemplos que na Lícia, eu vou pegar um outro exemplo. Na Lícia, a prática de prostituição é um ato comum. Lá as meninas se prostituem para juntar, em troca de moeda de ouro, para juntar um dote para elas poderem casar. Aqui, para nós, prostituição já é considerado um absurdo, um monte de coisa, né? E lá na Síria não, as meninas lá fazem a troca de ajuntar para poder, tipo, arrumar um companheiro, casar, essas coisas. Bom, Então, aqui, ó, o Marciel, junto com outros estudiosos, eles vão mostrar para a gente várias formas da gente enxergar o mundo, enxergar as outras culturas. E ele pegou um exemplo muito bom, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês, junto com esse outro estudioso, né? Eles vão mostrar várias formas, vários acontecimentos em culturas diferentes, qual a gente também acha que não é algo assim muito agradável a nós. A gente tem um pouco de repugnância sobre isso. Pode ir para frente. O Roger, volta um pouquinho para mim, por favor. Então o Roger, ele vai dar para nós aqui, esse caso aqui do jovem da Bulgária. Ele vai mostrar para a gente num trabalho que ele fez, um acontecimento que realmente aconteceu, algo que realmente aconteceu, uma história verídica. Uma jovem da Bulgária oferece um jantar para os estudantes americanos, colegas de seu marido, e entre eles convida um jovem asiático. Após convidados terem terminado seus pratos, a anfitriã pergunta quem gostaria de repetir, pois uma anfitriã búlgara que deixa os seus convidados se retirarem famintos está desgraçada. Então, na cultura dela, se ela deixar aquelas pessoas que estão fazendo aquela refeição juntos se partir sem se satisfazer, para ela é algo, na cultura é algo assim desastroso. Ela vai estar perdida pro resto da vida. O estudante asiático aceita um segundo prato e um terceiro prato. Enquanto a anfitriã ansiosamente prepara mais comida, finalmente, no meio dos 4 pratos, o estudante cai ao solo. O estudante asiático desmaia de tanto comer. Por quê? Para ele, a recusa da refeição, na cultura dele, é algo que vai deixar aquela pessoa que ofereceu chateada. Então são duas culturas que são totalmente diferentes. Uma não pode deixar de oferecer e a outra não pode recusar. Então são duas formas bem diferentes de enxergar o mundo. Então esses fatos aqui, deixa bem pra gente, Esta parábola, acrescenta o Kirsing aqui, reflete a condição humana. O homem tem despendido grande parte de sua história na Terra, separando em pequenos grupos, cada um com sua própria linguagem e sua própria visão de mundo, e seus costumes e expectativas. Aí a gente vai entrar depois, eu vou deixar mais para o final, que aí a professora vai abrir mais essa questão, do etnocentrismo dentro dessa questão, tá? A forma da gente recusar certas culturas e o que